Magnífico dia, magnífica sexta-feira. Como a semana passou rápido, né, gente? Parecia ontem que a gente estava iniciando a semana e já agradecendo pela magnífica semana que a gente iria fazer na presença do Senhor. E aí, você fez uma magnífica semana? Aproveitou todas as oportunidades para transbordar esse amor maravilhoso que Deus tem por você e te capacita diariamente a estar sempre acessando o seu melhor, a estar sempre transbordando do seu melhor na vida da sua família, na vida de todos aqueles que você ama e também na vida de todos aqueles que você se conecta. Último dia da semana, último dia útil da semana, né? Que amanhã começa o final de semana tão esperado por muitos. E nós continuamos aqui nos abastecendo do amor, da palavra, do entendimento. Bom dia, minha amada. Que a paz e o amor do Senhor estejam com você. E tenhamos todos feito um feriado de descanso, de produtividade ao lado da nossa família. Aqui em casa foi assim. Ontem minha irmã e sua família veio almoçar conosco. Ficamos aqui juntinhos, passamos algumas horas juntos, falando da vida, falando de Deus, falando das maravilhas que Papai do Céu nos proporciona todo dia e de quanto a gente amadurece. A minha irmã, ela é 4 anos mais nova do que eu e é uma mulher maravilhosa na minha opinião. 4 anos de diferença. Eu olho para ela e olho para mim e dá um orgulho, sabe? Ambas família formada, ambas com suas crias aí de forma satisfatória, ambas tementes ao Senhor, né? Cada uma com seu estilo, cada uma com o seu direcionamento na vida, com o seu propósito, unidas, graças a Deus. Não somos coladas, nós não somos daquelas que viviam uma enfiada na casa da outra, até mesmo porque não dá, temos responsabilidade, temos prioridades, mas acima de qualquer coisa a gente se ama muito, e sempre que uma precisa da outra, independente de hora, momento ou situação, estamos sempre ali, uma para abraçar a outra, uma para auxiliar a outra. E graças a Deus por isso, porque é o que a gente sempre prega aqui, né? Família é um projeto do Senhor. Então, independente do que aconteça na vida, independente do que as situações nos tragam, o amor que a gente sente, primeiramente pelo Senhor e depois pela nossa família, é fundamental e é o que nos faz crescer. É o que nos dá força para continuar quando a gente pensa, né? Em muitas situações da vida a gente pensa que a gente não é capaz, que a gente só enxerga a fraqueza, a gente só enxerga o momento, né? E você tem sempre alguém ali do seu lado que você sabe que você pode confiar, ou que a pessoa saiba que você está ali para todos os momentos que ela venha precisar de você. Então, eu e minha irmã, nós temos essa cumplicidade de coração, independente de sangue, independente de parentesco. A gente nunca foi muito colada, mas sempre fomos muito unidas. E ontem foi mais uma dessas reuniões que a gente gosta muito de aproveitar de fato a presença. Durante a semana ela tem o trabalho, a vida dela, eu tenho o meu, né? Então a gente praticamente nunca, raramente a gente se vê. Por coincidência ou não, coisa do destino, né? Ela mora aqui em cima, no segundo andar, mas a gente só se vê nos finais de semana ou nessas reuniões que eventualmente a gente faz, aniversário, ou ontem que tínhamos uns documentos para resolver e precisava da presença uma da outra. Então, a gente aproveitou a oportunidade do feriado. Mas foi maravilhoso, como todas as vezes. E eu espero que vocês também tenham feito um feriado magnífico, repleto da presença do Pai. Porque onde tem Jesus, tem alegria, tem paz e prosperidade. Hoje a gente vai continuar aqui conhecendo a jornada missionária de Paulo. Hoje ele vai passar por algumas cidades, levando o evangelho, levando as boas novas. E hoje ele vai se deparar com uma cidade repleta de ídolos. Dentre eles o nosso Deus, né? Só que para eles, naquela época lá, eles por adorarem vários, não sabia quem era o nosso Deus. E Paulo foi lá levar essa clareza e a gente vai acompanhar aqui agora em detalhes essa jornada dele e tirar para nós os ensinamentos, os exemplos, né? As lições
para a gente continuar aqui caminhando, fazendo da nossa vida a boa obra do Senhor, seguindo o que nos ensina o Evangelho. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Ele dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Os judeus, porém, ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, como não os encontraram, arrastaram Jason e outros irmãos até os oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram agora aqui. E Jason os recebeu na sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Narrativa, né? O povo não sabe nem o que está acontecendo, o que se trata, mas vamos criticar e vamos botar os outros na fogueira e vamos arrumar problema. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Chegando ali, foram à sinagoga judaica. Vou interromper um pouquinho aqui para a gente fazer uma reflexão. A gente sempre fala que a palavra, ela só precisa ser entregue, né? O Evangelho, as boas novas de Jesus, ela só precisa ser entregue. E a gente sabe também que não é para todos. Exemplo disso que tivemos agora. Ao chegar lá, eles foram pregar, eles foram levar as boas novas, mas eles não aceitaram, né? A maioria. Alguns aceitaram, mas a maioria arrumou problema, né? Então eles foram mal vistos. O que a palavra nos ensina? Você vai e faz o seu trabalho, você leva o Evangelho. Se eles aceitarem, bem, é um trabalho do Espírito Santo. Se não, retirem-se. A sua parte você já fez. E foi isso que Paulo e Silas fizeram aqui. Foram lá, levaram o Evangelho. A maioria não aceitou, né? Antes que acontecesse até algo pior, como a gente já presenciou em outros estudos, eles se retiraram e foram para a cidade seguinte. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se era verdade o que eles anunciavam. Olha a visão, né? Na cidade de Bereia, ao contrário da Tessalônica, onde eles saíram, os cidadãos de lá, né, os receberam bem e ouviram com atenção e examinando as Escrituras para ver se o que eles falavam era verdade, ou seja, interesse em conhecer, até mesmo para julgar com propriedade, porque não tem como você julgar uma coisa que você não conhece. Quando você abre a boca para julgar uma coisa que você não conhece, você está só expondo a sua insensatez. Então, mais um exemplo aqui de sensatez e interesse da parte dos bereanos. Muitos dentre os judeus creram, bem como um bom número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos homens gregos. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá,
agitando e alvoroçando as multidões. O povo invejoso, né? Quando chegou a notícia que Paulo estava lá na outra cidade, já lá cuidando da vida dele, o povo larga a vida aqui e vai lá perturbar a vida do homem de novo. Só misericórdia. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo ao litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos temente a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que estavam por ali, com aqueles que se encontravam na pracinha. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que esse tagarela está tentando dizer? Outros diziam: parece que está anunciando deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da sua ressurreição. Então, levaram-no a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Nossa, quanta educação, né? Levaram Paulo para um lugar lá mais reservado, né? Pelo nome parece ser mesmo lugar de reuniões. E ali perguntaram para ele, pediram para ele esclarecer que ensinamento novo era aquele que ele estava trazendo. Você nos apresenta algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali estavam não se preocupavam com outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Ou seja, o povo tinha sede de curiosidade, né? Sede de conhecimento. Então, quando Paulo chegou lá pregando as boas novas, eles tiveram o interesse de saber sobre o que exatamente Paulo estava falando. Então, Paulo se levantou na reunião do Areópago e disse: ateniense, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto. Encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que anuncio a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu escuto muito isso em vários momentos do meu dia há vários anos. Sempre quando uma pessoa que a gente chama de religiosa se aproxima, é esse versículo que vem na minha cabeça, por causa da concepção que nos traz. Existem pessoas que, por não conhecerem a palavra, elas são muito apegadas à igreja física, né? Como a gente chama de congregação, mas muitos chamam de igreja, né? A gente sabe que é o espaço, é onde a gente vai confraternizar com outros membros de Cristo, é onde a gente vai levar a nossa energia e unir junto com a energia dos demais irmãos. Mas muitos, por não terem o conhecimento da palavra, não compreenderem que a igreja verdadeira do Pai tem duas pernas, porque Deus habita dentro de nós. E de fato, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O que nós levamos lá, quando nós nos reunimos, ali sim Ele se encontra, porque nós estamos lá. Não sei se está fazendo sentido para vocês. Então, quando a gente vê os religiosos falando: se eu não for na igreja essa semana, a minha vida não anda, eu não vou prosperar, não sei o que. Isso é religiosidade. Você está se apegando ao material, quando o que nós buscamos é o reino
é espiritual, não tem nada a ver com o físico. Aqui somos energia que conectadas uma às outras, né? A palavra também diz que é onde tiver 2 ou 3 ali falando de Jesus, ali ele está, porque ele vive dentro de nós, né? Então, quando muitos falam, fulano é religioso, não é que ele está sendo ofendido, porque a palavra religião, ela vem de religare, né? Você se liga ao Senhor. Então, se você se liga ao Senhor, não tem nada a ver com muros, paredes feitas de pedra, porque é espiritual, né? É Deus dentro de nós, lá nas alturas, no reino, né? Não tem nada a ver com o físico. O físico aqui é a união. Nós temos que fazer a boa obra do Senhor e nos unir, sim, com outros membros de Cristo. E aí, sim, nós vamos à congregação para isso. Não que Deus está na igreja, eu preciso... Exemplo, eu tô com tanto problema, eu preciso ir para a igreja para resolver a minha vida. Não é o espaço físico que vai resolver os problemas da sua vida. É a sua mentalidade, é o seu posicionamento, é a sua jornada, é a sua visão. Lá na congregação, nós vamos sim nos conectar com outros membros de Cristo, outro ambiente, outras mentalidades, outros exemplos de vida, onde você vai se conectar, onde você vai se identificar. E aí você vai ver o comportamento do próximo e vai se identificar, poxa, é o comportamento daquela pessoa que eu quero na minha vida. Então, mesmo que sem saber, você está ali convivendo numa atmosfera positiva que vai te fazer crescer. Então, eles acabam confundindo a convivência com outros membros de Cristo com eu preciso ir para a igreja, porque lá na igreja é onde me encontro. Não é o templo físico, não é as paredes, é o ambiente e a energia que os outros irmãos trazem para a sua vida. Então, espero que pegue essa clareza aí. Não é para deixar de ir à congregação, ao contrário. Quando a gente se conecta com outras pessoas que também têm o mesmo pensamento, o mesmo desejo que o nosso, a nossa energia, ela cresce. Nós nos sentimos mais à vontade, mais próximos de Cristo, fazendo o que Ele mandou fazer. Nos unirmos, estarmos sempre em comunhão com os nossos irmãos, tá? Mas a concepção de acreditar que Deus está lá, tá errado. Deus está dentro de nós, ok? É muito bom falar sobre esse assunto porque na concepção traz muita clareza. Quando você compreende que Deus está em você, que a única coisa que Ele quer é o seu coração, você automaticamente se incentiva. Poxa, eu preciso sim me reunir com outros irmãos para levar a minha energia, para levar o meu conhecimento e também para aprender, né? Porque é olhando a vida do próximo que a gente aprende, seja positivo ou negativamente. Às vezes o irmão deu um mau passo, você não precisa errar para você aprender. Você viu o exemplo dele, você vai carregar contigo, como a gente faz na palavra. A gente está aqui estudando o que aconteceu há mais de 2000 anos e trazendo para a realidade, para edificar a nossa vida, para a gente crescer em conhecimento e não pecar, né? Para estar sempre caminhando de acordo com a vontade do Senhor. E quando a gente se conecta com outras pessoas que também tem a energia, a mesma energia que nós, isso só cresce, só aflora, seja na congregação ou seja nessa conexão que a gente tem aqui. A internet hoje, ela possibilita isso. Você pode acessar a internet para várias coisas hoje em dia, positivas e negativas, mas o teu coração te leva a escolher o que é melhor para você. Da mesma forma que a gente vê aqui fora, muitos se sentem bem indo à congregação e outros não. O importante é ter a consciência que Deus habita em você. A igreja do Senhor, ela tem 2 pernas e Ele se retrata, Ele aparece da forma que você se comporta. Se você é uma pessoa positiva, se você está sempre fazendo bem, se você está sempre levando uma palavra, se você está sempre ajudando o teu próximo, não tem como alguém não identificar aqui em você a graça de Deus. Agora, se você é uma pessoa negativa, se você vive lambendo suas feridas emocionais, transbordando da sua tolice na vida do próximo, como se o próximo tivesse alguma culpa do que você viveu, da sua experiência pessoal, então você está mostrando que você está desconectada da fonte. Aqui em casa a gente
Às vezes, né, meu esposo costuma brincar, ver alguma coisa engraçada, fala, ô povo feio. Eu particularmente não gosto dessa brincadeira, porque não existe ninguém feio. O que existe são pessoas desconectadas da fonte. Não há nada nesse mundo que não possa ser melhorado a partir da visão e mentalidade que você tem. Então, sabe, é questão de mentalidade. Outro dia minha irmã me repreendeu carinhosamente, falando que eu não sei mais brincar. E não é de todo verdade, mas olhando da concepção dela, é verdade sim. Porque eu sou tão objetiva, eu sou tão direta, eu sou tão intencional em tudo que eu venho a fazer, que às vezes a pessoa tá brincando comigo e eu tô respondendo como se fosse uma coisa séria. Porque não tem, sabe, na minha concepção é tudo separado, tem a hora do brincar. Como diz lá no livro de Eclesiastes, na vida há momentos para tudo. Momento para chorar, para sorrir, para abraçar, para afastar, para falar, para calar, né? Então, o meu cérebro, ele é muito voltado para isso. E é isso que eu procuro ensinar diariamente. Que nós sejamos intencionais, primeiro positivamente, é claro, sempre com a conexão, sempre com o pensamento voltado para aquele que nos capacita. Porque sem ele nós não fazemos nada. Mas quando você é intencional, você sabe exatamente aonde você vai pisar, o que você deve falar, porque é isso que você sabe que vai colher lá na frente. Quando você semeia bons frutos, não tem como a sua colheita ser negativa. Agora, quando você age de forma aleatória, que nem o tal do lado deixa a vida me levar, você vai para onde? Plantar e colher o quê? Sabe? Quando você é intencional, você sabe o que você faz, você sabe o que você vai receber. Agora, quando você entrega qualquer coisa, não tem como você entregar qualquer coisa e querer receber algo positivo, porque não teve intencionalidade. Mais uma clareza, precisamos ser intencionais. Primeiramente, positivos, né? Porque o nosso Deus, ele é paz, ele é amor, ele é benignidade, ele é misericórdia. A gente tem que ter essa consciência. E com isso, a gente imediatamente se afasta do que não é. É fácil, fica mais fácil a compreensão quando você olha, Deus é amor, Deus é verdade, Deus é vida. E o contrário disso não é do Senhor. Eu ensino a minha filha isso. Toda vez que ela faz alguma coisa, alguma traquinagem, vamos botar assim, eu chamo logo ela, filha, quem é o pai da mentira? Aí ela vai respondendo, quem é a escuridão? E o contrário disso, quem é? Aí ela já fala toda animada, Jesus. Eu falei, então, procure ser Jesus. Procure modelar Jesus. Não é que você vai ser Jesus, ele já está dentro de você. Você só precisa exteriorizar isso. As nossas boas ações definem como quem a gente é. Não só as boas, né? As ruins também. Porque aquele que abre a boca para difamar o irmão, para levantar mentiras, para fazer negatividade de qualquer forma, ele já está mostrando que veio. Ele já está mostrando que a essência dele não é do Senhor. Continuando. Versículo, vou repetir o 24, que foi por aqui que a gente começou o nosso raciocínio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas que a gente sempre reflete, que sem Deus nós não somos nada, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos preenche de amor, é Ele que nos direciona a termos o desejo e o compromisso conosco de cada dia sermos melhores. Mas não é melhor que o fulano, não é melhor que o outro, é melhor que nós mesmos. Ontem eu fui bem, o meu propósito hoje é ser melhor que ontem, eu não estou competindo com o outro. Eu estou me aperfeiçoando, querendo ser melhor que ontem para agradar ao meu Pai que me fez. Então, sabe, é sempre construtivo, é sempre positivo. De um só homem, ele fez todos os povos, para que povoássemos toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras de seus territórios. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos
e existimos. Como alguns poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. O que Paulo está querendo dizer aqui? O nosso Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está sempre conosco, ele sabe tudo o que acontece em qualquer lugar do mundo. Então não tem como essa divindade ser representada por um bezerro, por um madeiro, né? Por uma imagem feita pela imaginação de um homem. Daqui a gente já tira o quê? Hoje, graças a Deus, está bem menos isso, mas antigamente era muito comum você entrar na casa de alguém e você ver imagens que muitos chamam de santos, santo fulano, santo cicrano, né? Por conta da falta de conhecimento, estudo bíblico. Por que o estudo bíblico ele é importante? Além de nos ensinar, além de nos fazer crescer, além de multiplicar nossa fé diariamente, nos ensina que santo só Deus. O que nós vemos aqui são discípulos do Senhor, são pregadores da palavra que fizeram muitos milagres por intermédio e o poder que Deus deu a eles. Eles não nasceram santos, eles não têm poder próprio. Tudo que os apóstolos fizeram foi por intermédio do Espírito Santo. Foi pela autorização de Deus. Então, muitos antigos, né, por não terem essa sabedoria e mesmo o interesse de sentar e estudar as escrituras para poder compreender que nem a gente está fazendo hoje, ter essa clareza que santo mesmo só o Senhor, só Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles sim são os verdadeiros santos. E os demais são discípulos enviados pelo Senhor, que fizeram sim milagres, salvaram vidas, curaram, enfim, fizeram muitas positividades pelo poder que Deus concedeu a eles. Eu vejo isso, essa diferença no hoje, porque lá quando eu era criança, na minha infância, lá pelos anos 85, 87, 90, era assim que as pessoas pensavam. Vou pedir intercessão a Nossa Senhora não sei das quantas. Vou pedir intercessão a São Fulano de Tal. Por que não vai direto na fonte? Que é de lá que vem o socorro, é de lá que emana todo o poder, é de lá que tudo começou. Então, sabe, quando a gente fala Deus seja dada toda honra, glória e poder, por quê? Porque Ele nos deu tudo. Desde lá da época dos apóstolos, né? Foram capacitados, ungidos pelo Espírito Santo para saírem pelo mundo pregando as boas novas, pregando o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus. Ou seja, tudo vem de Deus, né? Mas essa concepção hoje está mudando, graças a Deus, a clareza, muitos pegando a Bíblia, estudando mesmo e aplicando na própria vida e crescendo em conhecimento. E o tempo está acabando. A palavra diz que quando o mundo inteiro conhecer a Jesus, Ele chega. E estamos aqui fazendo o nosso trabalho de formiguinha, levando as boas novas e pregando o Evangelho, vivendo dele também, para que a gente a cada dia se aproxime mais do Pai. E versículo 30, eu vou repetir o 29. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. A Rose falou aqui, quando se faz uma promessa como os santos e ficam curados, não é o santo que cura, não é o santo que cura. A própria palavra diz que se você faz uma promessa que te cura a tua fé, primeiro, né? Você só está direcionando ela ao poder errado. E você se cura por quê? Porque Deus conhece o teu coração. Deus sempre concede milagres àqueles que acreditam, têm fé e são positivos, né?
Mas a sua clareza não vem do santo. Vem de quem conduz o santo. Quem dá poder ao santo? Como eu falei antes, eles não nasceram poderosos. Deus deu poder a eles. Então, quando você pede, eu vou pedir para Nossa Senhora da Resistência Elétrica. Vou receber minha graça porque meu coração está em Cristo primeiro. A resistência elétrica é só um instrumento dela. Você tem a fé em Deus. E um dia você vai ter a clareza a partir do momento que você se abastece na palavra. Expliquei? É uma jornada. Aqui na Bíblia, diariamente, como a gente vem fazendo, a gente vai tendo a clareza disso. A gente acompanhou o sofrimento de Jesus e em nenhum momento, ele falou que nós somos diferentes de alguém ou que os discípulos eram melhores que alguém, Se você acompanhar de novo ou ler de novo, que eu aconselho que faça, depois que o Senhor voltou aos céus, depois que ele ressuscitou, ele deixou o Espírito Santo aqui. E através do Espírito Santo era que os discípulos faziam milagres. Então, o que muitos chamam hoje de santos, na época da minha mãe, era Santo Antônio, São Pedro, São José, são discípulos que, batizados e autorizados pelo Espírito Santo, faziam milagres. Ou concedia bênçãos, como você perguntou. Eram curados através da fé. Não era a pessoa. A pessoa era capacitada pelo Espírito Santo. Mas pela falta de conhecimento da época, é facilmente associado. Veio por intermédio de fulano. Mas quem é que está bancando, patrocinando fulano? É Deus. Então sim, você pode ser curado através da sua fé. Deus conhece o seu coração. Ele sabe que você está confuso. Ele sabe que tem uma trave aí na tua vista que mais cedo ou mais tarde vai ser retirada. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Assim, isso. 30, versículo 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Que bom, glória a Deus, glória a Deus. Ou seja, aqui no versículo 30, ele relembra que lá atrás, lá no tempo de Moisés, enquanto Moisés subiu ao monte para receber da mão de Deus os 10 mandamentos, lá embaixo, pela demora de Moisés, alguns se rebelaram e fizeram um bezerro de ouro para adorar. Você lembra disso, Rose? A gente já estudou, já falou um pouquinho disso aqui outras vezes. O que aconteceu naquela época? Deus meio que deu a lição que eles mereciam, por ter adorado uma imagem, um ídolo. Deixou claro, mas também não teve aquela exigência. Mostrou que estava errado, mostrou que o único Deus é Ele. Então, aqui nesse versículo 30 foi relembrado isso. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que o designou. Ou seja, um dia nós seremos julgados por meio de Jesus, que foi quem Deus levantou. Ele deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Ouviremos de você a esse respeito em outra ocasião. Ou seja, o coração da maioria se fechou e não quiseram mais ouvir o que Paulo tinha a pregar. Com isso, Paulo se retirou do meio deles, como a gente viu lá atrás, na outra cidade, Antioquia, se eu não me engano. Ele foi pregar e o coração do povo lá trancou e ele fez a parte dele. Não aceitaram, vou para outra cidade. Aqueles foram bem recebidos, alguns acreditaram nele, outros não, quando ouviram falar da ressurreição. Quando ouviu falar da ressurreição, o coraçãozinho dele já trancou e Paulo, beleza, fiquem com Deus, tudo de bom, tô indo nessa. Entreguei a minha mensagem e vida que segue. Alguns homens juntaram-se a ele e creram,
Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, uma mulher chamada Damares e alguns mais. E é basicamente o que a gente vem aprendendo aqui todo santo dia. A palavra ela só precisa ser entregue. E a transformação de vida, quem faz é o Espírito Santo. Ontem eu estava conversando aqui depois do almoço com o meu cunhado. E graças a Deus ele vem despertando muito, né? Aí ele fala assim: pô, Patrícia, você já imaginou se a gente tivesse esse conhecimento há 20 anos atrás? Aí eu falei para ele: olha, tudo é uma jornada. Tudo acontece no tempo do Senhor. Há 20 anos atrás nós não tínhamos maturidade o suficiente para entender os propósitos de Deus na vida da gente. Até hoje, às vezes, acontece alguma coisa e a gente não entende, mas a gente respeita porque a gente sabe que hoje não faz sentido pra gente, mas um dia fará. E a gente sabe também que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Então, hoje, nós temos clareza de entendimento. Há 20 anos atrás a gente não tinha. Ao contrário, a gente tinha na traquinagem, eu e meu cunhado, a gente tem quase a mesma idade. Ele deve ser 1 ano, 2 mais velho que eu no máximo. Mas a mentalidade é quase a mesma, né? Claro que ele tem a essência dele, as coisinhas, a vida dele eu tenho a minha. Mas enfim, a gente tem uma ideia quando senta para conversar, basicamente do mesmo entendimento. Então é muito bom conversar com ele. E aí a gente fica se comparando, olhando para trás, né, lembrando das coisas. Poxa, não, mas se fizesse assim seria diferente. Não seria. Foi do jeito que Deus quis que fosse. Até as nossas dores, até os nossos ferimentos, eles têm que ser valorizados e agradecidos, porque foi por conta daquele tombo, daquele erro, daquela coisa que a gente cometeu, que unindo uma coisa à outra, trouxe a gente até aqui. Então, em tudo dá graças, seja pelas vitórias, seja pelas derrotas, seja pelas alegrias, ou seja pelas tristezas, foram isso tudo, né, misturado, que nos trouxe até aqui, que nos fez crescer e nos faz crescer. Quando a gente vive alguma coisa, eu sou muito assim, né? Quando eu vivo uma situação que está doendo, que está preocupante, primeiro, Senhor, eis-me aqui, me guia, não solta da minha mão e me direciona para onde o Senhor quiser. Independente se vai doer, se não vai. Eis-me aqui. Com a certeza de que no final, depois da prova, eu vou sair dali mais forte, mais resiliente, mais feliz. Porque é assim que Deus faz. E quando a gente tem essa concepção dentro de nós, é automático. Não tem dificuldade, não tem tentação. Ontem a gente estava lembrando também de quando a gente se reunia lá em 1900 antigamente, a gente bebia, quando eu fumava. Aí é como se ele dissesse assim: olha para você hoje, olha para Patrícia de 5, 10, 15 anos atrás, não é a mesma. E não é mesmo, porque quando a gente se entrega de coração e verdade, Deus faz novas criaturas. Nós somos vasos novos todo dia, porque todo dia a gente está se lavando na presença dele, todo dia a gente está se entregando, se consagrando, não só a nós mesmos, mas tudo que a gente vem a fazer. Mas é a questão da tua mentalidade. A minha está voltada para o alto. Então, tudo que eu venho a fazer, tudo que eu venho a me comprometer, todo o meu trabalho, seja no profissional, no pessoal, é tudo voltado para o reino. Então, essa é a minha mentalidade, né? Esse é o meu direcionamento, o meu posicionamento. Assim como uma pessoa que não tem clareza, ela vive de forma aleatória, ela só pensa no momento. Isso aqui vai me trazer o quê? Qual é o benefício que isso me dá? E acabou. Não pensa no benefício que o que está fazendo, o que eu estou fazendo hoje, faz bem para mim, para fulano, para ciclano. Eu tomando essa decisão, vou levar conhecimento para A, para B e para C. Eu contando o meu testemunho de vida, fulano que está passando por um momento semelhante vai captar a mensagem, vai sair daquela escuridão, daquela falta de clareza que está vivendo. Então isso é muito importante, sabe? Quando eu falo, gente, boca fechada mata. Ontem a gente também falou sobre isso. A tua experiência, a tua vitória sobre um problema salva a vida de alguém. Em algum lugar do mundo tem alguém que está passando pelo mesmo que você passou e não sabe o que fazer, porque não tem direcionamento, não tem alguém ali pertinho para segurar na mão.
E você tem a sabedoria porque você venceu aquele obstáculo. Então por que você não abre a boca e não ajuda o teu irmão? Uma vez, acho que foi o Pablo que falou que o povo é muito orgulhoso, né? Ele se sente muito importante a ponto de não querer compartilhar a sua experiência. O abrir a boca, o se expor, né? Que quando a gente vai estudar o propósito, o que significa propósito? Na raiz da palavra, propósito significa se expor. A Rose disse, deve ser a partir de hoje, né? A partir de hoje, irei fazer essa pergunta a mim mesma. Qual o maravilhoso, glória a Deus, que não só você, mas todas as pessoas que nos escutem, pense nisso. Mas pense com abrangência, não pense só no você. Porque quando a gente pensa só em nós, a gente está sendo mesquinho. A gente tem que pensar em nós e no benefício que a gente pode gerar. Como que a gente pode servir ao próximo? Porque, tipo assim, o conhecimento o Papai do Céu te dá todo dia. O que a gente está fazendo aqui é se abastecer na palavra. O nosso cérebro é a ferramenta mais perfeita de todo o universo, de todo o mundo, de tudo que você acredita. E quanto mais sabedoria você abastece o cérebro, mais ele se expande. Mas para que isso funcione de forma correta, você não tem que pensar só no seu benefício. Tem um ditado no mundo que fala assim, venha vosso reinado. Acho que é assim que fala. O que a gente traduz para nós de forma positiva. E a gente não tem que pensar só em nós. Esse conhecimento que eu tô me abastecendo hoje, tá fazendo bem para mim? Então eu tenho que crescer isso aqui. Eu tenho que transbordar isso aqui. Porque se tá me fazendo bem, tá trazendo clareza, tá me fazendo alegre, feliz, mais forte, pode fazer o próximo também. Compreendeu? Então é tipo assim, beleza, tá me fazendo bem, vai me trazer benefício? Só que eu preciso expandir. Eu preciso levar essa clareza para outros também. E foi bem isso que a gente estava falando ontem aqui depois do almoço. Quando a gente tem a concepção do quanto a gente é amado, do quanto Deus nos abastece todo santo dia. Pode ser numa coisinha pequena, ou pode ser numa bênção sem precedentes. Não pensa só em guardar para tu. Pensa em expandir, em multiplicar isso aí. Porque é assim que Deus nos capacita a fazer ainda mais. Amém. Amém. Glória a Deus. Porque é assim que a gente cresce. E quanto mais a gente faz a vontade dele, eu lembro que quando eu comecei a falar de Deus aqui na internet, que eu comecei na internet vendendo, né? Eu vim pra internet para fazer dinheiro. E faço. Só que hoje a prioridade é outra. A prioridade é levar clareza. A prioridade é fazer com que pessoas entendam que nós todos temos uma missão, um propósito, que é servir ao próximo. Primeiro buscar o reino acima de todas as coisas, e as outras coisas não serão acrescentadas. Mas como que eu vou ajudar o meu irmão se ele está travado, se ele está com a mente fechada, se ele não enxerga que naquela situação que ele está, naquele momento que ele está vivendo, ele não vê solução. E tem, para tudo, abaixo das nuvens, tem solução quando a tua fé, a tua mentalidade, a gente fala das 3 esferas, né? Quando o teu espiritual, o teu emocional e o teu físico estão direcionados para a fonte, não há nada que você não possa realizar aqui embaixo. Porque Deus te capacita, te direciona, te incentiva, te patrocina. Tudo gira em torno dele, porque tudo é dele, para ele e por ele. Nós somos dependentes de Deus. Sem Deus nós não fazemos, não acessamos nada. Assim foi na época dos apóstolos, né? Que por falta de conhecimento alguns ainda os têm como santos, mas eles não eram mais do que instrumentos do Senhor. Tudo o que eles fizeram foi por intermédio do poder de Deus. Como nós hoje. Eu acredito que de tanta coisa que a gente consome, seja visualmente ou espiritualmente, a gente, ao decorrer de alguns anos, né? Os despertos não. Principalmente aqueles que não conhecem a palavra, ainda se sentem bloqueados, ainda são de fato bloqueados pela falta do conhecimento. Porque diz a palavra que conhecereis a verdade vos libertará. E quanto mais você se aprofunda, quanto mais você se alimenta da verdade, mais transformada a sua vida é. Positivamente, é claro. Então, é o conhecimento. Sabe, o benefício que traz para você, você tem que passar esse benefício para o outro. E quanto mais sementes
positivas você semear, mais semente Papai do Céu vai te dar. Vamos fazer a reflexão, né? Extrair as partes mais importantes desse capítulo para a gente frisar. Eu gosto de repetir no finalzinho as principais partes do texto que a gente estudou para ficar gravado, né? Quanto mais pratica, mais fácil fica. Então a gente extrai as partes com mais aprendizado para frisar, para ficar guardadinho no coração e a gente acessar no nosso banco de dados sempre que a gente precisar. Lições e princípios de Atos, capítulo 17. Pedro e Silas pregam o evangelho em Tessalônica, onde alguns judeus e gregos creem na mensagem, mas outros se opõem e causam tumulto, destacando a realidade da oposição e da receptividade variada do evangelho. Desculpem, aqui a gente aprendeu que o evangelho não é para todos, né? Diz a palavra que muitos serão chamados, porém poucos serão escolhidos. Não é que todo mundo vai ser escolhido, todo mundo vai ser chamado. Então, vai ter pessoas que você vai levar o evangelho e eles vão aceitar muito bem, e outras pessoas que não. E tá tudo bem também. Isso aí não faz parte não cabe a nós abrir a mente da pessoa e colocar o conhecimento lá dentro. E isso veio do Papai do Céu, através do Espírito Santo. Nós levamos a palavra e o Espírito Santo faz o restante. Em Bereia, os habitantes examinam as escrituras diariamente para verificar se o que o Paulo pregava era verdadeiro, demonstrando a importância da diligência e a busca pela verdade na fé cristã. Lembra que eu falei que o povo era educado? Educado e inteligente, como nós temos que sermos também. Aqui a gente, principalmente na internet, a gente ouve muita coisa, a gente vê muita coisa, assim como foi comigo quando eu conheci o Pablo, que eu fiquei admirada, eu fiquei encantada com o jeito dele falar, porque eu tinha conhecido ele pelo livro, né, o Antimedo, e eu fiquei encantada que com um call center gago, chegou tão longe, venceu uma doença psicológica, porque assim como a depressão, a ansiedade, a pessoa que é gaga é que ela está desconectada da realidade dela. Hoje eu sei, antigamente não sabia, né? Há anos atrás, quando eu conheci o Pablo, eu não sabia. Então a gente começa a ter interesse, quem é esse cara? E aí eu fui ouvir e assistir palestra dele. Aí começou aquele negócio de vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua vida. Como assim? Quem é esse cara? Como assim ele fica mandando o povo cuidar da vida dele? Ou seja, aquilo já foi mexendo comigo, já foi me transformando de certa forma que um dia, como ele fala, né? Putz, um certo dia, quanto mais eu cuido da minha vida, mais eu cresço. Quanto mais eu cuido da minha vida, mais eu aprendo, mais eu tenho oportunidade de ajudar o próximo. É cuidando de nós primeiro, sendo a transformação diária, que a gente é exemplo, que a gente influencia, que a gente ensina, que a gente agrega valor na vida do próximo. Então, primeiro nós, né? Como Deus fala, né? Amai a teu Deus sobre todas as coisas, o teu irmão como a ti mesmo. Só que como é que eu vou amar meu irmão se eu não me cuido, se eu não aprendo, se eu não agrego, se eu não faço nada? Então, eu tenho que me cuidar, tirar a trave do meu olho para eu poder ajudar meu irmão. Então, nessa parte também acho engraçado, porque o Pablo é conhecido pelo rei do marketing, né? E eu acho fantástico, tanto ele quanto o pessoal que trabalha com ele, que é muito presente na minha vida já há alguns anos, que a gente aprende o seguinte: além de nós termos cada um o nosso propósito, cada um o nosso dom, né? É com ele que a gente leva o evangelho. Bom, eu sou boa em comunicação, já cantei na minha vida, sempre trabalhei com o público, então o dom da comunicação é fluente. Mas não foi porque eu estudei, eu não fui fazer curso de oratória como tem hoje, né? Isso foi um dom que Deus me deu desde menininha. Eu sempre soube conversar, eu sempre soube ouvir, eu sempre tive sede de conhecimento, vontade de aprender e sempre me dediquei a isso. Então, sabe, faz parte do que Deus colocou em você. O que a gente faz depois que desperta é se aperfeiçoar e decidir, é sobre isso aqui que eu vou falar, é sobre essas mulheres que eu vou ajudar,
É isso que eu nasci para fazer, é o que eu ensino na minha mentoria. Muitas mulheres passaram por momentos difíceis na vida, abusos, e venceram, ressignificaram, hoje são mulheres fortes, e é isso que a mensagem que ficou dentro delas. Ah, eu sofri um abuso e eu vou falar para mulheres que sofreram abuso também. Ah, eu sofri muito de depressão porque eu perdi meu filho. Então eu vou ajudar mulheres que perderam seus filhos a se levantarem, a saírem dessa lama, dessa mágoa, dessa falta de clareza. Então, o dom que Deus nos deu é simplesmente o vínculo que você vai criar com quem você vai ajudar. E em tudo que você faz, a presença do Senhor está ali, porque tudo é dele, para ele e por ele. Então, eu costumo falar que tudo que você faz é só um embrulho para você entregar a boa nova, para você levar o evangelho. Então, principalmente as meninas que me procuram para aprender a trabalhar no mercado de afiliado, o que eu falo? Você tem que identificar um nicho que você se sinta à vontade de falar, que você conheça profundamente, que você saiba que vai transformar na vida do teu próximo, porque não é só um produto que você está vendendo, é você também, é a conexão que você faz e estabelece com a pessoa. A pessoa confia em você, então você tem que ter respeito por ela, carinho por ela e estar à disposição. Sabe, não é só um produto, é muito além de um produto. É a transformação e a jornada que esse produto vai levar. E tudo isso, honestamente, com amor e principalmente a presença do Senhor. Então, quando a pessoa tem essa concepção, essa clareza, as coisas fluem dentro dela e elas acham, né? Eu pelo menos comecei assim, como afiliada, vendendo produtos que não eram meus. Nisso, na jornada, você vai aprendendo, você vai adquirindo conhecimento, você vai crescendo. Hoje eu já ensino. Ainda sou afiliada. Se me procurar, Paty, eu estou procurando um curso, eu quero fazer cabeleireiro. Toma, vai lá. Vai ser feliz. Ah, eu quero alongamento, eu quero aprender a fazer bolo, sei lá, enfim. Tudo que é curso, qualquer curso que você quiser, toma aqui, vai lá. Se dedica lá e vai prosperar em nome de Jesus. Ah, Paty, olha, eu tô precisando conversar, eu tô precisando desabafar. Ah, vamos lá, marca o dia, a hora, qual dia? Vamos ressignificar, vamos curar isso aí. Tudo é embrulho para levar a boa nova. Não há nada de errado, não há nada que te direcione ao erro quando você está baseado na palavra do Senhor. Quando você vive tudo aquilo que você abre a boca para profetizar. Então, não tem como você não prosperar em todas as áreas da sua vida. Quando o seu espiritual, o seu emocional e o seu físico estão alinhados positivamente, se abastecendo na fonte, não tem como você não crescer. Vamos continuar aqui. Alguns em Atenas ridicularizaram Paulo por sua mensagem da ressurreição dos mortos, enquanto outros estão interessados em ouvir mais, ilustrando a diversidade de reações à proclamação do Evangelho, como a gente já recebeu. A gente percebeu mais cedo, durante o estudo. A palavra vai agradar a muitos corações e também não vai agradar a outros. E tá tudo bem com isso. A Rose falou, descobri agora o nicho que posso trabalhar na internet. Bolo. Gosto e tenho uma certa habilidade com bolo simples. Glória a Deus, Deus abençoe. Depois eu vou te chamar e vou te contar a história dessa menina. Ela é um orgulho para mim, porque como é que Deus faz as coisas na vida das pessoas? Ela veio a mim porque ela não queria se maquiar. E na época eu vendia muito curso de maquiagem, né? Porque somos mulheres, somos vaidosas e Deus nos fez maravilhosas. Por que não sermos maravilhosas diariamente? Aí, e qualquer dúvida me chama, tá? A gente continua conversando, qualquer dúvida que você tiver. Aí a gente pegou amizade, enfim, aqueles que se identificam não tem como não se conectarem. Ela comprou o curso, aprendeu a se maquiar, ela nem queria ser profissional, porque o curso que eu ofereci para ela, ela tanto podia aprender, né, a ser linda todo dia e também podia trabalhar com maquiagem caso ela quisesse, porque tem certificado, então é um curso profissionalizante acima de qualquer coisa.
Aí ela aprendeu e a gente continuou a amizade. Ela mandava bom dia, sempre perguntava como é que ela tava. Ela mandava pra mim as fotos das maquiagens que ela fazia, uma fofa. Um belo dia, ela falou assim: Paty, eu tô com umas ideias aqui, eu preciso de uma luz. Tá com um tempinho? Falei, tô. Aí a gente marcou, a gente fez videochamada para conversar. E conversando, ela não estava muito satisfeita na profissão dela. Acho que ela trabalhava em comércio, né? Era vendedora, mas não estava feliz. Aí a gente conversando, ela descobriu, eu perguntei para ela, né? O que teu coração te chama? O que tu gosta de fazer quando você tá assim num momento livre, sem compromisso? O que você gosta de fazer? Ela, olha, eu gosto de fazer bolo. Eu, sério? Teu coração gosta? Você sente mesmo? Ah, lá eu fico, olha, às vezes eu tô estressada, mas eu faço um bolo, o estresse vai todo embora. Eu falei, então por que você não faz um curso de bolo de pote? E não começa a trabalhar com isso? Aí ela, bolo de pote? Como que funciona isso? Aí eu fui lá, peguei as informações do curso, e ela comprou o curso, e além do curso ela continuou comigo para eu auxiliá-la em ideias, em estratégias, em métodos, porque tudo é uma jornada, né? Ela adquiriu o curso, ela aprendeu a técnica do bolo, os materiais que precisa, mas na hora de entregar a mensagem dela lá junto com a torta, aí a parte já a direcionou nesse lado. E, por incrível que pareça, ela tirava, quando trabalhava lá no comércio, lá, quando ela era funcionária, vendedora, ela tirava coisa de 2 salários mínimos, né? Conforme ela fez o curso de bolo de pote e começou a trabalhar com isso, no primeiro mês, se eu não me engano, ela fez 5.000 reais no primeiro mês. No segundo, já foi aumentando para 10, para 15. Hoje, ela tem franquias. A ideia dela se expandiu tanto que ela precisou contratar gente e foi crescendo. Ou seja, hoje ela tem lojas em outros estados, né? Porque ela... Gente, é o que eu falo, que você foca, expande. Quando você acredita e se dedica naquilo que você acredita, sempre apresentando o teu propósito a Deus, porque se Ele não te capacitar, esquece. Nada vai dar certo na sua vida. É o que você acredita, que você foca, que você mostra para Ele. Senhor, eu te consagro isso aqui, me ajuda, me direciona, me capacita. E vai. E dá certo. Essa menina hoje é próspera, graças a Deus. A gente já não se tem tanta mais frequência de se falar, mas sempre que pode ela manda um alô. Sempre que pode. A gente ainda tem conexão. Eu oro muito por ela. Tenho certeza que ela também ora muito por mim. Mas é o que? É a disposição, é o se encontrar. Quando você descobre quem você é e para que tu serve, meu amor, segura na mão de Deus e decola. Tem eu não me lembro quem fala, mas tem alguém que fala assim: o céu é o limite. Não, o limite é aonde Deus te levar. Não tem essa de o céu é o limite, né? Segura na mão do Papai do Céu e confia, se entrega e vai embora. Para você ver, uma menina que era vendedora de loja, né? Não ganhava ruim, mas não estava feliz. Por conta de um curso de maquiagem, descobriu o propósito de vida dela. Hoje é próspera na família, na conexão com o Senhor, na vida financeira, na vida de transbordar, ajudando outras pessoas, porque a experiência que ela aprendeu, ela também passa, né? O produto que ela comercializa, as empresas dela hoje geraram cursos que, enfim, sabe, dá filhote. A prosperidade, ela é natural quando você foca a sua energia para a direção correta. Então são esses exemplos que eu falo que transformam a vida. Testemunho verdadeiro, honesto, é aprendizado, é estímulo, é exemplo que a gente precisa seguir para crescer. E eu desejo eu profetizo, Rose, que você seja muito próspera, tá? No seu nicho, no seu direcionamento e também nos benefícios que você vai levar para a vida do seu próximo. Se morasse perto de mim, eu ia encomendar bolo toda semana, porque minha filha gosta muito. Eu de vez em quando, né? Porque eu já sou fofinha o suficiente. Gente, 6 horas. Ô, meu pai. Deixa eu terminar aqui pra gente orar. Vou fazer o resumo, tá? Resumão. Resumindo, o 17º capítulo de Atos dos Apóstolos registra
o ministério de Paulo em Tessalônica, Bereia e Atenas, destacando a variedade de reações à pregação do Evangelho. Ele ressalta, cadê onde é que eu tô, a importância da oposição e da receptividade em diferentes contextos, a diligência na busca pela verdade e a necessidade de contextualizar a mensagem para diferentes audiências. O capítulo enfatiza a urgência e relevância da fé em Jesus, mesmo diante a incredulidade e imposição. Em suma, destaca a importância da proclamação corajosa e contextualizada do Evangelho para alcançar pessoas com a mensagem de salvação. O que ficou explícito no capítulo de hoje para a gente trazer para a nossa realidade é exatamente isso. Você vai levar sua palavra do jeito que o Papai do Céu colocou no seu coração, sendo que você tem que ter a consciência de que a obra é do Espírito Santo, não é nossa. O que ocorre? O que acontece com isso? Temos a nossa missão, o nosso propósito, nós vamos fazer o que precisa ser feito com a benção do Senhor. Aqueles que aceitarem, glória a Deus, vão prosperar. Aqueles que não aceitarem, Papai do Céu os abençoe e o direcionamento vem dele. Então eu convido você para a gente orar agora, para a gente agradecer por esses ensinamentos, por essa clareza que Papai do Céu e sua palavra nos trouxe hoje, para a gente continuar prosperando, para a gente continuar levando clareza e edificando também a vida do próximo com o nosso conhecimento, porque para isso o Papai do Céu nos chamou. Oremos, irmãos. Pai amado, a Ti rendemos graça, porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Paizinho, gratidão pela Tua presença, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção e Teu perdão, Pai, Tua infinita misericórdia, que se renova a cada manhã. Paizinho, obrigada pelo feriado em família, obrigada pela energia positiva que nós emanamos ontem aqui, foi maravilhoso sentir o Teu Espírito Santo conosco durante todo o tempo. Obrigada, Pai, que mais oportunidade nós tenhamos de repetirmos o que foi feito ontem. Te agradeço por esse dia magnífico que o Senhor já está nos presenteando. Te agradeço por todas as bênçãos, por todas as conquistas que nós vamos acessar sobre o Teu favor, Pai. Que a Sua mão esteja estendida sobre todos nós, que o Teu Espírito Consolador esteja nos direcionando e capacitando, nos trazendo clareza. Que a Sua palavra seja a provisão, a resposta, Pai, que nós pedimos em nossas orações diariamente a Ti. E que acima de qualquer coisa, Pai, o nosso coração seja elevado em gratidão. Gratidão por tudo que nós vivemos sobre o Seu favor, seja positivo ou negativamente, pois em todos os momentos o Senhor está presente. O Senhor está nos cuidando, nos acalentando e nos preparando para acessar o Teu bom, o Teu perfeito, o Teu agradável. Pai, mais uma vez eu Te agradeço pela vida da Alana, Pai. Que milagre lindo, maravilhoso, que ela seja muito feliz ao lado da família, do seio familiar que a ama tanto. Obrigada pela vida da Rose, Pai, pela clareza, pelo direcionamento que ela recebeu hoje. Que o Senhor esteja presente, conduzindo-a, direcionando, dando clareza e entendimento, que ela prospere em todas as áreas da vida dela, que ela ajude, sirva inúmeras e inúmeras pessoas. Paizinho amado, eu Te entrego todas as pessoas que aqui passaram, eu Te entrego todas as pessoas que vão assistir esse estudo depois, que a energia positiva que estamos sentindo agora, Pai, ela seja sentida por todos, Pai, que o Teu Espírito Santo invada cada coraçãozinho positivamente, tire o que não te pertence, Pai, que toda negatividade, que todo sentimento impuro, Senhor, que todo orgulho, toda ganância, toda arrogância, toda infidelidade, toda pornografia seja quebrada pelo Teu santo nome, Senhor Jesus. Transforma, Pai, que a cada dia mais e mais irmãos despertem, que a Tua palavra seja a rocha, seja o direcionamento que nós precisamos. Eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.
Vamos fazer um magnífico dia na presença do nosso Pai amado. Que o ensinamento de hoje nos traga frutos, que com quem quer que nós nos conectemos, nós sejamos canal de bênção. Nós levamos clareza. Beijo, Rose. Papai do Céu te abençoe. Hoje é sexta-feira, nosso último dia de estudo bíblico na semana. Então eu já deixo aqui o meu desejo de um final de semana repleto de paz, de alegria, de energia positiva, da presença de Jesus em tudo que você fizer, e que vocês estejam aí coladinhos com o bem mais precioso que nós temos, que é a nossa família, a nossa maior riqueza. Quero lembrar também que esse estudo fica aqui no Insta e também lá no YouTube. Deixa eu lembrar também que todos os meus infoprodutos eu estou colocando agora lá na descrição do vídeo no YouTube, e tem aqui também na bio, né? E qualquer dúvida que tenham, deixa aqui no direct, me chama, eu respondo. Estou aqui para servir da melhor forma possível. Fiquem com Deus, um abençoado, iluminado, magnífico final de semana em todos os sentidos. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijinho no teu coração e até o próximo estudo.